Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 4 de fevereiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São João de Brito. História de São João de Brito. Nascido na cidade de Lisboa em 1 de março do ano 1647, João era filho de Salvador de Brito Pereira e Brites de Portalegre, nobres membros da corte de Portugal. Seu pai, mais tarde, viria a ser um governador do Rio de Janeiro. Desde a infância, sendo de família cristã, alimentou o desejo de se tornar um missionário evangelizador em terras distantes, apesar da saúde frágil. Dedicou-se aos estudos e fez o máximo de sua parte, contando com a providência divina. Estudos e vida religiosa. Mesmo com suas dificuldades de saúde, o jovem João de Brito perseverou no anseio de dedicar sua vida à missão nas terras mais longínquas. Era o tempo das grandes navegações e ele sonhava ir para a Índia como missionário. Por isso, completou seus estudos chamados superiores na grande Universidade de Coimbra. Ao completar 26 anos, João de Brito foi ordenado sacerdote e ingressou na Companhia de Jesus. Apesar da saúde frágil, viajou para a Índia, onde se sentia chamado a pregar a palavra de Deus. Missionário na Índia. O padre João de Brito iniciou sua missão apostólica em Malabar, na Índia. Desde o início procurou fazer igual aos nativos em tudo o que fosse possível. Andava descalço por enormes distâncias, portanto tão somente uma simples manta de algodão e livros cristãos. O padre João de Brito criou uma nova maneira de evangelizar, que foi seguida por vários outros missionários. O segredo era seguir a máxima de São Paulo: fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. 1 Coríntios 9. Tornando-se hindu como os hindus. Para se aproximar dos hindus, o padre João de Brito passou a caminhar com um cajado de bambu, vestir-se com um roupão avermelhado e calçar palmilhas de madeira. Procurava viver e tudo como um hindu, inclusive no comportamento e nos costumes alimentares. Porém sem jamais deixar de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, São João de Brito conquistou muitos corações. Estes abraçavam a fé em Cristo com firmeza e renovação de coração. Perseguições. Porém,
a fé cristã desmontava vários princípios hindus, principalmente a divisão da sociedade em castas, como o destino irreversível de todos os seres humanos. O cristianismo prega exatamente o contrário, afirmando que todos são filhos de Deus, iguais, irmãos, filhos do mesmo Pai. Por isso, São João de Brito passou a sofrer severas perseguições. Foi preso e vítima de terríveis torturas, mas não desistiu. Missão frutuosa. E sua missão frutificou. Chegou a converter várias comunidades hindus à fé em Jesus Cristo. E essas comunidades se tornaram vivas, cheias de fé, maduras e exemplares na prática da caridade entre os irmãos. Os cristãos indianos convertidos por São João de Brito sentiam particularmente felizes ao se libertarem da crendice na sina das castas e ao se reconhecerem todos irmãos, filhos do mesmo Pai. O apostolado de São João de Brito na Índia durou 15 anos. De volta a Portugal. No fim desses 15 anos na Índia, São João de Brito voltou para Portugal. Lá, recebeu um convite irrecusável para muitos, o de ser conselheiro do rei Pedro II e mestre de seu filho. O padre João de Brito, porém, recusou esta honraria. Atendeu o pedido de seu coração e voltou para a Índia. Martírio. Quando São João de Brito pisou em Malabar, voltando de Portugal, deparou-se com um cenário devastador. Os cristãos tinham sido mortos, as casas e as igrejas de todos eles foram saqueadas e incendiadas. Tratava-se de uma revolta dos líderes religiosos hindus, conhecidos como Brahmanes. Eles se revoltaram especialmente contra todos os que se diziam cristãos. Por isso, São João de Brito foi igualmente preso e decapitado. Aconteceu no dia 4 de fevereiro de 1693. Antes de ser executado, São João de Brito obteve permissão para orar. No mesmo local seu corpo teve os membros decepados e foi exposto. O Papa Pio XII celebrou sua canonização em 1947 e determinou sua festa litúrgica para o dia de sua morte. Oração a São João de Brito. Senhor, que fortalecestes com invencível constância o mártir São João de Brito para pregar a fé entre os povos da Índia, concedei-nos, por seus méritos e intercessão, que, celebrando a memória do seu triunfo, imitemos os exemplos da sua fé. Por Nosso Senhor. Amém. São João de Brito, rogai por nós. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, nas catacumbas junto à Via Ápia, Santo Eutíquio, mártir, que, torturado durante muito tempo sem comer e sem dormir, foi finalmente projetado num precipício, vencendo pela fé em Cristo todas as crueldades do tirano. Data da morte incerta. Em Perga, na Panfilha, atualmente na Turquia, os santos Papias, Diodoro e Claudiano, mártires. Morte no século III. Em Alexandria, no Egito, a paixão dos santos mártires Fileias, bispo, e Filoromo, tribuno militar, que, durante a perseguição do imperador Décio, sem atender às exortações dos parentes e amigos para salvar a vida, apresentando o pescoço à decapitação, mereceram do Senhor a palma do martírio. Morte no século IV. Em Pelúzio, no Egito, Santo Isidoro, presbítero, célebre pela sua sabedoria, que, desprezando o mundo e suas riquezas, preferiu imitar a vida de João Batista no deserto, tomando o hábito da vida monástica. Morte no ano 449. Em Chanteldon, perto de Chartres, na Gália, hoje na França, o passamento de Santo Aventino, bispo, que tinha ocupado a sede episcopal de Chartres. Morte no ano 511. Em Troyes, na Gália Leonense, hoje também na França, Santo Aventino, que é venerado como auxiliar do bispo São Lopo. Morte no ano 537. Em Mogúncia, cidade da Francônia, hoje na Alemanha, São Rábano Mauro, bispo, que, chamado do mosteiro de Fulda à sede episcopal de Mogúncia, foi prelado exímio na ciência, hábil na eloquência e agradável a Deus, nada omitindo que pudesse fazer para a glória de Deus. Morte no ano 856. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Nicolau Studita, monge, que, várias vezes exilado por causa do culto das sagradas imagens, finalmente foi nomeado igúmeno do mosteiro Studion e aí descansou em paz. Morte no ano 868. Em Sempringham, na Inglaterra, São Gilberto, presbítero, que,
com a aprovação do Papa Eugênio III, fundou uma ordem monástica com dupla observância, a saber, a regra de São Bento para as monjas e a regra de Santo Agostinho para os clérigos. Morte no ano 1189. Em Bourges, na Aquitânia, atualmente na França, Santa Joana de Valois, rainha da França, que, depois de ter sido declarado nulo o matrimônio com o rei Luís XII, se consagrou a Deus, venerou com singular devoção a cruz e fundou a Ordem das Anunciadas, em honra da Anunciação à Virgem Maria. Morte no ano 1505. Em Durham, na Inglaterra, o beato João Speed, mártir, que, no reinado de Isabel I, condenado à morte por causa do auxílio prestado aos sacerdotes, mereceu a coroa do martírio. Morte no ano 1594. Depressa à mesa da comunhão, onde achava o meu Deus e Senhor. Com tantos conventos, no princípio do século XIX, também o convento de Agnettember foi fechado a 3 de dezembro de 1811. As piedosas freiras foram obrigadas a abandonar, uma após outra, o querido mosteiro. Ana Catarina, doente e pobre, ficou até a primavera seguinte, quando se mudou para uma pequena casa em Duelmen. A estigmatização. No outono do mesmo ano, 1812, lhe apareceu de novo o Divino Salvador, como um jovem resplandecente entregou-lhe um crucifixo, que ela apertou com fervor de encontro ao coração. Desde então lhe ficou gravado no peito um sinal da cruz, do tamanho de cerca de 3 polegadas, o qual sangrava muito, a princípio todas as quartas-feiras, depois nas sextas-feiras, mais tarde menos frequentemente. A estigmatização deu-se-lhe poucos dias depois, a 29 de dezembro. Nesse dia, às 3 horas da tarde, estava deitada, com os braços estendidos, em êxtase, meditando na sagrada paixão de Jesus. Viu então, numa luz brilhante, o Salvador crucificado e sentiu um veemente desejo de sofrer com ele. Satisfez-se-lhe esse desejo, pois saíram logo das mãos, dos pés e do lado do Senhor raios luzidos cor de sangue, que penetraram nas mãos, nos pés e no lado da serva de Deus, surgindo logo gotas de sangue nos lugares das chagas. Só se alimentava da Eucaristia. Abel Lambert, o confessor da vidente, Padre Limber, viram-nas sangrar 2 dias depois, mas com sábio propósito fingiram não dar importância ao fato, na presença da serva de Deus. Ela mesma procurava esconder os sinais das chagas, o que lhe era fácil, porque desde o dia 2 de novembro de 1812 estava de cama, adoentada. Desde então não pôde mais tomar alimento, a não ser água, misturada com um pouco de vinho, mais tarde só água ou, raras vezes, o suco de uma cereja ou ameixa. Assim vivia só da Sagrada Comunhão. O acompanhamento das autoridades. Esse estado e a estigmatização tornaram-se públicos na cidade, em março de 1813. O vigário de Duelmen, Padre Hensing, encarregou 2 médicos, os doutores Wesener e Krauthausen, como também o confessor, de fazerem um exame das chagas, que frequentemente sangravam. Os autos foram mandados à autoridade diocesana de Münster, a qual enviou o padre Clemente Augusto de Droste-Vichering, mais tarde arcebispo de Colônia, o Dom Overberg e o conselheiro medicinal Dr. von Dreufel a Duelmen, para fazerem outra investigação, que durou 3 meses. O resultado foi a confirmação da verdade das chagas, da virtude e também o reconhecimento do caráter sobrenatural do estado da jovem religiosa. Também a autoridade secular, querendo examinar e desmascarar a embusteira, mandou, em 1819, uma comissão de médicos e naturalistas, isolaram-na por isso em outra casa, rigorosamente observada, do dia 7 a 29 de agosto, o que lhe causou muita humilhação e sofrimento. Também o resultado desse exame lhe foi favorável. O peregrino. No ano anterior, viera visitá-la pela primeira vez o poeta Clemente Brentano, recomendado pelo Dom Overberg. A 17 de setembro ele a viu pela primeira vez. Ela, porém, já o tinha visto muito antes, nas visões e recebido ordem do céu para comunicar-lhe tudo. O peregrino, como o chamava, ficou até janeiro de 1819, mas voltou de novo, para ficar com ela, no mês de maio. Foi para Catarina um amigo fiel até a morte, mas a fez sofrer também às vezes, com seu gênio veemente. Reconheceu a tarefa que lhe fora dada por Deus, de escrever as visões desta mártir privilegiada e dedicou-se a isso com cuidado consciencioso. O peregrino escrevia durante as narrações, em tiras de papel,
os pontos principais, que imediatamente depois copiava, completando-os de memória. A cópia, a limpo, lia a serva de Deus, corrigindo, acrescentando, riscando sob a direção de Catarina, não deixando nada que não tivesse recebido a confirmação expressa de fiel interpretação. Pode-se imaginar a grande facilidade que a prática diária, através de alguns anos, trouxe ao peregrino para esse trabalho, dada a sua extraordinária inteligência e perseverança, como também o fato de ver nesse serviço uma obra santa, para a qual costumava preparar-se com orações e exercícios piedosos. Assim podemos confiar que não lhe tenha faltado aos esforços o auxílio de Deus. O escrúpulo e a consciência com que procedia nesse trabalho, nunca lhe permitiram, durante tantos anos, resposta alguma aos que atribuíam grande parte das visões à imaginação do poeta, o que equivale a dizer que, homem sério que era, na tarde da vida se teria dado a esse incrível trabalho, para enganar conscientemente a si mesmo e aos outros. Ela falava geralmente baixo alemão, no êxtase, também o idioma mais puro. A sua narração era, ora de grande singeleza, ora cheia de elevação e entusiasmo. Tudo que ouvi e que, nas dadas condições, só raras vezes e apenas em poucas palavras podia anotar, escrevia eu mais extensamente em casa, imediatamente depois. O doador de todos os bens deu-me a memória, a aplicação e elevação da alma acima dos sofrimentos, que tornaram possível a obra, como está. O escritor fez tudo o que era possível e pede, nesta convicção, ao benévolo leitor a esmola da oração. Irmã Ana Catarina deu também a este trabalho plena aprovação. Quando estava num profundo êxtase, a 18 de dezembro de 1819 Brentano lhe apresentou uma folha, com as anotações, disse ela. Estes são papéis de letras luminosas. O homem, que isto é, o peregrino, não escreve de si mesmo, tem para isto a graça de Deus. Nenhum outro pode fazê-lo, é como se ele mesmo visse. As visões da irmã Ana Catarina em Meriche. Irmã Ana Catarina viu no êxtase toda a vida e paixão do Divino Salvador e de sua Santíssima Mãe, viu os trabalhos dos apóstolos e a propagação da Santa Igreja, muitos fatos do Velho Testamento, como também eventos futuros. Tocando em relíquias, geralmente via a vida, as obras e os sofrimentos dos respectivos santos. Com certeza reconhecia e determinava as relíquias dos santos, distinguindo em geral facilmente objetos sagrados de profanos. Adversários da serva de Deus querem negar-lhe o caráter sobrenatural das informações recebidas durante o êxtase, alegando que Ana Catarina tirava a maior parte dos conhecimentos de livros, que antes teria lido. Mas isso não está de conformidade com o que Peregrino escreveu, em 8 de maio de 1819. Ela me disse que nunca fora capaz de aproveitar coisas de livros e que sempre pensava: ora, tal livro não há de fazer pecar. Também não pôde guardar na memória coisas da Escritura Sagrada, mas tem da vida do Senhor a graça de tal intuição, que a consciência e certeza, que disso tenho, às vezes me fazem tremer, por manter um trato tão familiar e simples com uma criatura de Deus tão maravilhosa e privilegiada, como talvez não haja outra. Em outra ocasião ela disse ao peregrino: nunca tive lembrança viva de histórias do Antigo Testamento ou dos Evangelhos, pois vi tudo com os meus próprios olhos, durante a minha vida inteira. O mesmo vejo cada ano de novo e nas mesmas circunstâncias, ainda que às vezes em outras cenas. Umas vezes estive naqueles lugares, no meio de espectadores, assistindo aos acontecimentos, acompanhando-os e mudando de lugar, mas não estive sempre no mesmo lugar, pois às vezes fui levada para cima da cena, olhando deste modo para baixo. Outras coisas, principalmente os mistérios, vi-os mais com vista interior da alma, outras em figuras separadas da cena, e em todos os casos se me apresentava tudo transparente, de modo que nenhum corpo cobria o outro, nem havia confusão. Com todas estas grandes graças, Ana Catarina permanecia humilde, simples e singela como uma criança. Mostrava-se sempre obediente aos pais e às superioras religiosas, como também ao confessor e diretor espiritual. Se lhe mandavam tomar remédio, consentia, apesar de prever-lhe o mau efeito. Mesmo em êxtase, obedecia imediatamente à chamada do confessor. Era a dolorosa paixão de Nosso Senhor que tinha uma devoção especial e rezava por isso muitas vezes, enquanto lhe era possível, a via sacra erigida ao longo de um caminho de quase 2 léguas, nos arredores de Coesfeld. Nos domingos fazia essa devoção em companhia de algumas jovens piedosas, nos dias úteis a fazia muitas vezes de noite. Clara Soengen,
sua amiga, conta. Muitas vezes ela se levantava de noite, saindo furtivamente de casa e rezava descalça a via sacra. Se a porta da cidade estava fechada, pulava os altos muros, para poder ir à via sacra, às vezes caía 2 muros abaixo, mas nunca se machucava. Além dos muitos padecimentos que sofria com paciência e perseverança, exercitava-se constantemente nas mortificações voluntárias. Já na infância costumava privar-se de parte do sono e da comida. Muitas horas da noite passava velando e rezando, comia e bebia o que os outros recusavam, levando as comidas melhores aos doentes e pobres, dos quais tinha muita compaixão. O amor ao próximo impelia-a a pedir a Deus que, por favor, lhe desse a sofrer as doenças e dores dos outros ou que a deixasse cumprir os castigos merecidos pelos pecadores. Já o fizera na infância e fazia-o depois de um modo muito mais intenso. A tarefa principal da sua vida, escreve Clemente Brentano, era sofrer pela Igreja ou por alguns membros da mesma, cuja necessidade lhe era dada a conhecer em espírito ou que lhe pediam a intercessão. Ana Catarina aceitava de boa vontade tais sofrimentos e trabalhos. Muitas vezes, porém, se tornavam estes tão grandes e pesados, que parecia prestes a morrer. Quando um dia, quase sucumbindo ao peso das dores, pediu ao Senhor que não a deixasse sofrer mais do que podia suportar, apareceu-lhe o esposo celeste e disse: Coloquei-te no meu leito nupcial das dores, com as graças dos sofrimentos, adornada com os tesouros da reconciliação e com as joias das boas ações. Deves sofrer. Não te abandono, estás amarrada à videira, não perecerás. Também as almas do purgatório se lhe dirigiam muitas vezes, pedindo-lhe socorro, e ela provava de boa vontade sua compaixão ativa. Fiz um contrato com meu doce esposo do céu, conta ela, que cada gota de sangue, cada pulsar do coração, toda a minha vida e todos os meus atos devem sempre clamar: almas queridas do purgatório, saúdo-vos pelo doce coração de Jesus. Isso faz bem a essas infelizes e alivia-as, pois são tão pacientes. A partida para a pátria celeste. Depois de muitos indizíveis sofrimentos, chegou o dia da sua morte a 9 de fevereiro de 1824. A 15 de janeiro desse ano dissera a serva de Deus: Na festa de Natal o menino Jesus me trouxe muitos sofrimentos, hoje me deu ainda maiores, dizendo: Tu me pertences, és minha esposa, e sofre como eu sofri, não perguntes por quê, é para a vida e para a morte. Ela jaz de febre, com dores reumáticas e convulsões, escreve ao peregrino, mas sempre em atividade espiritual, em prol da Santa Igreja e dos moribundos. O confessor pensa que ela em pouco terminará, porque disse no êxtase, com grande serenidade: Não posso aceitar outro trabalho, já estou próxima do fim. Ela pronuncia, com voz de moribunda, só o nome de Jesus. A 27 de janeiro recebeu a extrema-unção. Aumentaram-lhe as dores, mas repetia de vez em quando: Ai, meu Jesus, 1000 vezes vos agradeço toda a minha vida, não a minha vontade, mas a vossa seja feita. Na véspera da morte rezou: Jesus, para vós morro, Senhor, dou-vos graças, não ouço nem enxergo mais. Quiseram mudar-lhe a posição, para aliviá-la, mas Ana Catarina disse: Estou deitada na cruz, deixem-me, em pouco acabarei. Recebeu mais uma vez a Sagrada Comunhão, a 9 de fevereiro. Suspirando pelo Divino Esposo, rezou diversas vezes: Ó Senhor, socorrei-me, vinde, meu Jesus. O confessor assistiu à moribunda, dando-lhe muitas vezes o crucifixo para beijar e rezando preces pelos moribundos. Ela ainda lhe disse: Agora estou tão sossegada, tenho tanta confiança, como se nunca tivesse cometido pecado. Eram justamente 8 horas da noite, quando exclamou 3 vezes, gemendo: Ó Senhor, socorrei-me, vinde, ó meu Senhor. E a alma pura voou-lhe ao encontro do esposo celeste, para permanecer, como esperamos confiadamente, eternamente unida com ele, na infinita felicidade do céu. Com grande concorrência do povo foi sepultado o corpo da serva de Deus, no cemitério de Duelmen, onde jaz ainda. As autoridades eclesiásticas. Na noite de 21 a 22 de março de 1824 foram abertos o sepulcro e o caixão, em presença do prefeito da cidade e do delegado de polícia.
viu-se que a decomposição ainda não tinha começado. Uma segunda abertura do sepulcro foi feita, no dia 6 de outubro de 1858, pela autoridade eclesiástica. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Alexandria, no Egito, a comemoração de Santa Apolônia, virgem e mártir, que, depois de muitos e cruéis tormentos infligidos pelos perseguidores, recusando-se a proferir palavras sacrílegas, preferiu morrer queimada nas chamas a renegar a fé. Morte no ano 250. Também em Alexandria, a paixão de vários santos mártires, que foram executados pelos arianos com diversos gêneros de morte, quando estavam na igreja a celebrar os santos mistérios. Morte no século IV. Em Lemelefa, na África Setentrional, na atual Argélia, a comemoração dos santos Primo e Donato, diáconos e mártires, que foram mortos pelos hereges na igreja, quando tentavam defender o altar. Morte no ano 361. Num monte próximo de Apameia, na Síria, São Marão, eremita, totalmente consagrado a uma rigorosa penitência e à vida interior. Junto do seu sepulcro foi edificado um célebre mosteiro, onde depois teve origem a comunidade cristã designada com o seu nome. Morte no ano 423. No mosteiro de Llandaff, na Câmbria, atual país de Gales, São Telo, bispo e abade, cujas obras admiráveis celebram muitas igrejas, tanto no país de Gales como na Cornualha e na Armórica. Morte no ano 560. Em Canosa, na Apulia, região da Itália, São Sabino, bispo, que foi amigo de São Bento e enviado como legado da Sé Romana a Constantinopla, para defender a verdadeira fé contra a heresia monofisita. Morte no ano 566. Em Altmonto, junto ao rio Sambre, no Hainaut, na atual França, o passamento de Santo Asberto, que, depois de ter sido abade de Fontenelle, ocupou a sede episcopal de Rouen e foi exilado pelo príncipe Pepino. Morte no ano 695. Na Baviera, na atual Alemanha, a comemoração de Santo Altão, abade, natural da Irlanda, que construiu um mosteiro nos bosques desta região, mais tarde designado com o seu nome. Morte no século VIII. Em Nocera Umbra, na Úmbria, região da Itália, São Rainaldo, bispo, que foi monge camaldulense na abadia de Fonte Avellana e, exercendo depois o ministério episcopal, conservou firmemente os hábitos da vida monástica. Morte no ano 1222. Em Premiá de Mar, perto de Barcelona, na Espanha, São Miguel, Francisco Luís Febres Cordeiro, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que se dedicou ao ensino dos estudos literários durante quase 40 anos em Cuenca, no Equador, e, trasladando-se depois para a Espanha, viveu na simplicidade de coração e na perfeita observância da regra. Morte no ano 1910. Em Arandas, região de Jalisco, no México, o beato Luís Magana Servin, pai de família e mártir. Morte no ano 1928. Em Granada, na Espanha, o beato Leopoldo de Alpandreire, Francisco Tomás Marques Sanches, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que desempenhou durante muitos anos o ofício de esmoler. Morte no ano 1956.